O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutando esse evangelho de hoje, irmãos e irmãs, a gente não pode deixar de recordar essa cena tão recente e tão forte daquele dia em que o Santo Padre, o Papa Francisco, atravessou com um passo incerto, sozinho, subiu a Praça de São Pedro, num fim de tarde em Roma deserta, a Praça de São Pedro deserto, uma chuva miúda caindo, e dali ele proclamou esse mesmo evangelho que a gente escutou hoje, fez uma bonita reflexão. Valeria a pena a gente voltar a ela, a esse texto, procurar de novo esse texto e meditar sobre ele, porque é uma palavra muito profunda e ao mesmo tempo é uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Nesse tempo em que todos nós estamos andando com máscaras por causa da nossa proteção e da proteção das outras pessoas, o Papa Francisco falava ali de uma tempestade, que é a que está acontecendo hoje no mundo, e que fez cair muitas máscaras. E está mostrando onde é que a gente colocou a nossa confiança, em quem que nós colocamos a nossa confiança, no que nós colocamos a nossa confiança. E está mostrando muitos corações de cada um, corações que são generosos, corações que procuram fazer o bem, corações que procuram reter tudo para si mesmos e que não querem repartir nem compartilhar nada com aqueles que necessitam. A gente viu nesses dias cenas de muita generosidade, de muita entrega. Aqui mesmo na nossa paróquia, quantos grupos, quantas pessoas trazem alimentos, mantimentos, itens de limpeza para compor cestas básicas para as pessoas necessitadas, não somente aqui da nossa região, mas de outras regiões. Esses dias a gente teve uma alegria de enviar mais de 60 cestas básicas lá para Cariacica, para uma região onde tinham famílias necessitadas. Aqui, saindo aqui da matriz, os mantimentos, a comunidade de São Pedro também, iniciativas bonitas. Mas ao mesmo tempo a gente encontra uma mentalidade egoísta, mentalidade que visa o lucro sem lembrar do ensinamento de sempre da igreja, que o dinheiro, a riqueza tem que estar a serviço da pessoa, e quem produz a riqueza é o ser humano. Então, cuidar da vida, cuidar da saúde dos seres humanos,
Se a gente não faz isso, a gente perde as duas coisas, perde o ser humano e perde a economia também. A gente viu pessoas logo no início da pandemia, e é claro que ali tem todos aqueles fenômenos sociais do pânico, que a gente deve dar um desconto para o ser humano, somos todos frágeis, né? Mas quanta gente acumulando itens, comprando no supermercado, esvaziando prateleiras com itens que a pessoa julgava naquele momento que iam ser necessários para ela e que iam faltar, né? Então, quantas cenas a gente viu nas redes sociais, de gente quase se matando nos corredores dos supermercados porque uma pessoa pegou não sei quantos fardos de papel higiênico, ou de álcool gel ou de outro item, né? E ali as pessoas quase se matando, nem esperando o vírus, né? Já se matando de antemão por puro egoísmo e pura ganância. Então, ali caem as máscaras, nos momentos de crise, as máscaras caem, aquela máscara do bom cidadão, que é tão fácil vestir, porque só exige de nós a mediocridade. Essa máscara cai e ali revela quem está ali, quem existe por trás daquela máscara. E ali a gente vê corações generosos, corações bons, outros que só pensam no próprio interesse, outros que adoram o Deus dinheiro. E aqui nem a gente pode jogar pedra em ninguém, nem no empresariado, nem no comércio. A gente sabe como são difíceis as situações. E às vezes na própria igreja e entre os próprios cristãos, tanto nas igrejas evangélicas como na própria igreja católica, às vezes a gente encontra corações ali que estão muito focados no lucro, no dinheiro, e menos preocupados com a saúde, com a vida das pessoas. Hoje a gente recebeu uma carta de Dom Dario renovando, né, sem nenhuma novidade. Eu conversei com ele hoje porque veio uma reportagem aqui do jornal falar comigo, tirar fotos aqui da nossa matriz, e eu liguei para Dom Dario, a reportagem está me procurando, o que eu digo, né? O senhor tem alguma recomendação, uma coisa que eu digo, né? E ele me disse, simplesmente não mudou nada, essa comunicação que eu mandei a respeito da abertura gradual das paróquias é a mesma coisa que eu falei no início, onde tem partes do estado que estão em alerta vermelho, continua tudo fechado, depois tem o alerta, as áreas amarelas, as áreas verdes. Então cada uma tem uma forma de se comportar. Aqui, nossa paróquia entre Itapuã e Praia da Costa, então a segunda e a terceira regiões mais contaminadas do estado do Espírito Santo. Aqui a gente não pode brincar com a vida das pessoas, nem fazer experimentos com as pessoas, nem brincar de roleta russa com as pessoas e dizer, não, chama todo mundo aí, se pegar, pegou. Temos que respeitar as pessoas frágeis, as pessoas desnutridas, as pessoas idosas, que já pela própria idade já têm a saúde fragilizada, né? Alguns católicos em redes sociais dizem, eu seria capaz de morrer pela Eucaristia, por que os padres não celebram a missa, eu estou disposto a morrer pela Eucaristia. Sim, você está disposto a morrer e você está disposto a matar também, a matar o teu irmão. Você acha que isso é a vontade de Deus? Você acha que cancelou o 5º mandamento? Se cancelou? Porque botar
em risco a vida do irmão já é matar o irmão no coração. Então, essas coisas, irmãos e irmãs, a gente tem que voltar a lembrar. Nós não estamos num tempo para brincadeira. O tempo aqui exige você refletir e dizer como é que um cristão se comporta num momento como este. Qual é a minha postura de cristão? Então, e aqui lembrando, né, dos primeiros cristãos, tem uma carta de um governador do Império Romano que discute com o imperador aquela proibição do cristianismo e remete esse fato, né? Ele diz que os cristãos não fazem mal para ninguém, eles só se reúnem de manhã e entoam um hino a Cristo como a Deus. E depois, aqui teve uma epidemia na cidade, uma peste, e todo mundo fugiu e deixaram no meio da rua os próprios parentes afetados, e os únicos que ficaram na cidade cuidando deles foram os cristãos, que também acabaram pegando a mesma peste. Então vejam, irmãos e irmãs, é parte do nosso DNA o cuidado com a vida. A gente sabe que a nossa vida mortal ela é passageira, mas é justamente cuidando dela que a gente mostra como um sinal e como uma antecipação a vida plena que Cristo nos deu e que a gente comunica também por meio desses sinais, como o próprio Jesus Cristo fez, como os próprios apóstolos fizeram, como os próprios santos fizeram. Esse momento, irmãos e irmãs, é o momento da gente ser santos. São Paulo, quando se dirigia às comunidades cristãs, dizia: saúdam-vos todos os santos. O santo era o outro nome do cristão. Aliás, quem chamou o cristão de cristão foi o pagão, foram os pagãos de Antioquia. Dentro da comunidade, os irmãos se chamavam santos, porque viviam mergulhados na santidade do próprio Deus. Então, irmãos e irmãs, aquele momento de tempestade que a gente tem que colocar em ato a nossa fé e saber que quem governa a sua barca, a barca da igreja, é Jesus Cristo. Termino aqui contando daquelas ilustrações que os medievais faziam nos livros, quando copiavam à mão a Bíblia, faziam uns desenhos. Eu encontrei uma desses desenhos que também são chamados iluminuras ou miniaturas, e era a cena da tempestade acalmada. Então era um barquinho pequeno, os discípulos amontoados em cima de Jesus, meio que sacudindo ele, falando, gritando com ele dormindo. Mas a imagem de Jesus aparecia duplicada. Enquanto Jesus estava dormindo, na parte de trás da barca, aparece a imagem do mesmo Jesus na frente da barca, sem que os discípulos vejam, acalmando o mar e imperando as ondas e as tempestades. É isso, às vezes a gente está olhando para um outro lado, e quando a gente olha para o lado errado, parece que Jesus está dormindo. Então, se a gente olha para o lado certo, a gente vê que é Ele que está comandando a barca. Vamos, irmãos e irmãs, pedir nessa Eucaristia a graça de olhar sempre para o lado certo.